O que você pensa sobre a morte? O que você pensa sobre um funeral ou um velório de uma pessoa falecida, quer seja ela sua amiga, quer seja ela uma parente sua, um homem, uma mulher, um parente seu? O que você pensa sobre a morte? O que você pensa sobre um massacre, uma chacina, um assassinato cometido em grande massa? Como, por exemplo, na história, a noite de São Bartolomeu, numa guerra travada entre protestantes e católicos na história. O escândalo que aconteceu naquela época, que ficou, eternizada, a famosa e terrível noite de São Bartolomeu. É um absurdo o que a gente vê hoje em dia, nos dias de hoje, como que as pessoas não respeitam os mortos. Em 2018, eu passava ali pela Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte da capital paulista, por um dado momento, eu vi um caixão exposto do lado de fora da sepultura. Aquele caixão já estava podre e parecia que ele estava remexido. E depois, mais tarde, não demorou muito, eu fui ver uma reportagem no jornal falando sobre os usuários de droga que frequentam aquele lugar estavam roubando objetos de valor dos defuntos que ali estavam sepultados. Aquilo me trouxe uma tristeza tamanha na alma que vocês não imaginam. Ali no município de Osasco, no cemitério Parque dos Girassóis, que é muito mal administrado, naquele cemitério, no fundo dele, tem uma favela horrorosa que o povo que mora naquela favela passa por dentro do cemitério para ir para suas favelas, os seus ambientes onde eles moram, né? Ali, os jovens costumam tomar cerveja sentado sobre as sepulturas que estão ali. Os jovens costumam fumar maconha, usar drogas e até namorar ali naquele cemitério, sentado em cima das sepulturas, dos jazigos que ali estão. Eu acho isso uma tamanha falta de vergonha na cara, uma tamanha falta de reverência, de respeito num local que nós deveríamos, chamar, porque é Campo Santo. Todo cemitério é um campo santo. O cemitério, ele é um campo santo. Mas só respeita quem realmente tem uma alma cristã. Se você não tem uma alma cristã, você não vai respeitar o cemitério. Você nunca vai respeitar. E ali, no cemitério Parque dos Girassóis, em Osasco, é o único que eu tenho notícia onde as pessoas fazem do cemitério um campo de diversão. Eu nem vou mais lá. Eu precisava muito ir lá visitar umas sepulturas que estão ali, mas tem coisas que nem convém eu falar, dando tapinha na boca. Porque nós vivemos nessa nova era, nessa era contemporânea, onde respeito, entre aspas, e vergonha na cara é algo que não existe mais na grande maioria das pessoas. Até mesmo pessoas dentro da própria igreja. Você é cristão, você é católico ou protestante, não importa. A falta de respeito e de vergonha na cara dentro da igreja, do modo particular, do modo como as pessoas, os católicos se vestem para entrar dentro da igreja. Os trajes. Tá vendo aqui? Eu tô com uma camiseta regata e tô de bermuda, mas eu estou na minha casa. Na minha casa. Eu estou sozinho agora na minha casa. Porque se chegar visita, eu vou tirar a bermuda e vou vestir uma calça longa de tectel. E vou tirar, óbvio,
essa regata. Por que eu vou tirar a regata? Porque ela deixa as minhas axilas cabeludas expostas. O corpo é meu. O corpo é meu, mas pertence ao Espírito Santo. É um templo do Espírito Santo. Eu tenho que ter respeito no meu corpo. Mesma coisa com o corpo de uma pessoa morta. As pessoas que morreram, o defeito do ser humano é ficar cobrando, xingando os defuntos. Pessoas que já morreram, você fica falando no nome daquela pessoa e xingando. Nós temos esses defeitos às vezes. E isso é pecado. Porque uma alma desencarnada, quando uma pessoa morre, a alma dela não pertence mais a essas misérias da vida humana aqui no campo terreno. A alma pertence a Deus e ela tem que ser reverenciada, guardada, rezar pelaquela alma daquela pessoa falecida, né? Rezar é um santo e salutar pensamento, rezar pelos mortos, pelas almas do purgatório. De modo que marca desse jeito, que a moda é desse jeito, essa é a dura realidade que a gente vê. E por que eu estou falando tudo isso hoje? É porque eu vi 2 vídeos do Padre Zezinho. Ele é da TL, ele é da Teologia da Libertação, não importa. Mas eu gostei muito dos 2 vídeos dele. Né, que ele estava falando sobre esses 2 assuntos, sobre a reverência com a Santa Cruz, né, com a cruz, e com o cemitério, para com os mortos. Né? No dia de finado, não somente dia de finado, mas sempre que puder ir no cemitério visitar ali o jazigo do seu pai, da sua mãe, de uma irmã, de um irmão seu, de quem quer que seja, até de um conhecido seu, fazer uma visita, né? Para os falecidos e ali rezar por eles, fazer uma oração por eles, porque a morte ela não encerra a comunhão. Como o próprio Senhor Jesus disse, aquele que eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Então a morte não termina a comunhão que nós temos para com as pessoas que a gente ama, que a gente amou tanto na vida. A comunhão não termina aí, né, na morte. Ela continua, como a gente sempre lembra daquelas pessoas que partiram. Então eu vi esses vídeos do Padre Zezinho e resolvi então, portanto, fazer aqui, não esse apotegma, né, porque não está na brevidade, mas fazendo umas boas reflexões, lendo sempre o livro, a palavra do Senhor também, a Bíblia, e colocando tudo isso em prática. E um assunto muito importante que ele também falou, o Padre Zezinho, foi sobre a falta de conhecimento de muitos católicos, onde não tem reverência com a cruz. Não tem reverência com a cruz. Aqui, a cruz. Não tem reverência com a cruz. Muitas pessoas não têm reverência com a cruz. Deixam a cruz atrás da porta, deixam a cruz no chão, deixam a cruz, a Santa Cruz, em qualquer lugar. E a cruz é um objeto sacro que tem que estar de fato em destaque dentro de uma casa. E não atrás da porta, e não no chão, e nem no banheiro, principalmente no banheiro. Correto? Eu lembro que uma vez, eu até comentei isso, eu lembro que uma vez, quando eu era garoto, bem jovem, eu tinha ganhado um crucifixo de madeira, daqueles de pendurar na parede, e eu coloquei esse crucifixo na cabeceira da minha mãe, onde ela dormia com meu pai na cama de casal, em cima da cabeceira da cama. Eu coloquei essa cruz lá. Vocês imaginam o que a minha mãe falou sobre essa cruz? A minha mãe disse para mim: tira essa cruz daí da parede, da cabeceira da minha cama, meu filho, porque eu não morri ainda. Eu vou viver por muitos anos. De fato, ela estava certa. Ela viveu por muitos anos, mas depois eu era garoto ainda, eu tentei convencer a minha mãe que o crucifixo, a cruz, tinha que estar lá, em cima, não da cabeça dela, mas na parede, lá atrás, na cabeceira da cama. Por que eu quis fazer isso? Porque eu tinha fissura por cruz. Desde criança sempre tive fissura por cruzes. Na Grande São Paulo tem uma cidade chamada Mogi das Cruzes. Eu acho bonito o nome da cidade.
Mas é só na teoria, né? Porque muitas pessoas lá também não respeitam a Santa Cruz. De modo que marca desse jeito, que a moda é desse jeito. E eu tentei convencer a minha mãe de deixar a cruz lá e ela concordou. Ela acabou deixando a cruz lá na cabeceira da cama dela por muitos anos. Aquela cruz ficou lá. Porque eu sentia que o crucifixo na cabeceira da cama dos meus pais ia abençoar mais ainda o casamento deles, como de fato abençoou, né? Casal, casamento todo, ele tem crise, passa por crise, mas o verdadeiro cristão é aquele que casa com a sua única esposa e morre com ela, né? Nunca trai ela, como foi o caso do meu pai, ele e a minha mãe tiveram um casamento abençoado, enfim, graças a Deus. Então eu tentei convencer a minha mãe a deixar a cruz lá e a cruz ficou lá. E quando eu era garotinho novo, eu costumava fazer crucifixo de barro. Eu achava legal fazer o crucifixo de barro, né? Fazia o crucifixo de barro e colocava o Cristo pregado na cruzinha de madeira. Então, às vezes, quando eu ia levantar a cruz estava deitada, né? Aí eu ia levantar a cruz e aí o Cristo caía da cruz, porque ele era de barro. Eu fazia isso, mas antes de levantar a cruz, eu mostrava o crucifixo para minha mãe. Eu sempre tive fissura por cruzes. E eu sou o irmãozinho da Virgem Mãe Dolorosa. Eu sou consagrado a Nossa Senhora das Dores. Por isso que eu me considero um passionista de coração. Sou amante, no bom sentido da palavra, dos religiosos e religiosas, filhos e filhas da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, os nossos irmãos e irmãs, padres e monjas passionistas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneça guardada em nossos corações, não só por hoje, mas por toda a eternidade. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um beijão para todos.